As pessoas têm que olhar para nós e ver o crescimento. As pessoas têm que olhar para você e dizer: poxa vida, como você mudou? Você não é o mesmo. Isso é progresso. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Diga assim comigo, diga: Deus me vê. Está aqui, ó. Deus me vê. Deus te vê. Deus nos vê. E vê tudo. Vamos lá, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Qual é a doença do século? É depressão, ansiedade, qual que é? O Bispo Vitor está falando que já é a inconstância. Uns dizem que é a depressão, outros dizem que é a ansiedade. E o que eu tenho para falar hoje é sobre a ansiedade e as complicações que ela traz à vida do indivíduo cotidiano de uma pessoa. E é um sentimento de paralisação, um sentimento de incapacidade de realização de tarefas que são comuns, e as pessoas que apresentam esse transtorno, elas estão travadas, a vida trava. Por quê? Há um medo muito grande com o futuro. Essas pessoas, elas nunca vivem o presente, vivem o excesso de passado e o excesso de futuro. Ansiedade é isso, o excesso de passado ou o excesso de futuro. E aí, estatisticamente, mais de 90% das nossas preocupações, elas nunca irão acontecer. Mais de 90% delas. Vou fazer um parêntese. Biblicamente, dentro de estudo diz que 90% delas não vão acontecer. Só que eu vou falar uma coisa importante biblicamente. O que você teme, você atrai para a sua vida. Biblicamente. Por isso que nós precisamos tratar. E quando eu falo tratamento, eu estou falando de um tratamento espiritual. Por quê? Você sabe que o Brasil é o campeão de consumo de Rivotril. É o campeão. Sim ou não? Sabia disso ou não? E aí como é que começa isso? Às vezes a ansiedade, então vou receitar para você o Rivotril, você vai tomar, a princípio você vai tomar 6, 7 gotinhas, antes de dormir você toma 6, 7, daqui a pouco 6, 7 já não tem mais efeito, então você começa a tomar 10, daqui a pouco você vai para 15, daqui a pouco você vai para 20, daqui a pouco você vai para 30, e vai aumentando as doses, daqui a pouco não faz efeito mais. E qual o problema disso? Que agora você começa a sofrer os colaterais, porque tem muitos efeitos colaterais, e não vai resolver. Então, muitos cristãos, ao invés de descansar em Deus, porque o senhor está falando, mas isso não é um problema normal?
Isso é um problema que todo mundo sofre? Não, não deveria. Não deveria. Porque hoje dizem que esse é o mal do século, mas Paulo já tratava sobre isso aos Filipenses. Então, como é que é o mal do século? Paulo já abordou o assunto lá em Filipenses. O que Paulo fala em Filipenses? Não estejam inquietos, preocupados, ansiosos por coisa alguma. Antes fazei conhecidas a Deus pela oração, pela súplica e ação de graças. Diga comigo a palavra oração, súplicas e ação de graças. Oração, diga de novo, oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha o tratamento para a ansiedade aí. E a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aí, se eu der sequência, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Nisso, o quê? Pensai. Então, o tratamento está aqui. O tratamento está aqui, o outro é paliativo. O outro você vai tratar uma coisa e vai trazer o efeito colateral por outro lado. Não vai resolver. Porque você sabe que a terceira causa de morte nos Estados Unidos, estatisticamente, é justamente tratamento. Erro médico. Medicamentos. É o que mais mata. Então, geralmente, a pessoa toma uma coisa por um problema, ela tem que tomar outra para corrigir o problema do efeito colateral que o que ele estava tomando trouxe. É assim que acontece. Você toma um medicamento por uma razão, e você tem que tomar o outro para reparar o efeito colateral do medicamento que você tomou. Então, a palavra ansiedade tem origem no latim, que vem da palavra anxietas, que significa inquietude, que por sua vez vem do verbo anxios, que é formado do prefixo an, estou falando em grego para você, que denota intensidade, o adjetivo saxos, que significa pedra ou rocha. Essa raiz sugere a ideia de algo pesado e opressivo que pressiona ou esmaga, ou pode causar desconforto ou angústia na vida de uma pessoa. É como uma pedra que vai esmagar a vida da pessoa. Ansiedade. Ansiedade. Por conta da ansiedade, as pessoas baixam o nível de cortisol, ou o nível de cortisol sobe, melhor dizendo, vai subir. As pessoas sempre estarão mais irritadas, mais nervosas, estressadas. Já prestou atenção nisso? Estou falando aqui, tem médico aqui acompanhando. Vai subir. Medo de viver, medo da vida, com uma infinidade de síndromes. E aí, muitas pessoas, a falta de superação do passado faz com que o nível de ansiedade suba, aumente cada vez mais, a pessoa doenta emocionalmente e fisicamente, porque emocionalmente enfermo é só questão de tempo, fisicamente enfermo. E aonde está o problema? Dentro. Aí, Deus não nos chamou para viver uma vida miserável dessa forma, nos arrastando, desequilibrada. Talvez muitas pessoas vão me ouvir aqui, vão dizer assim, falar é fácil. Não, falar tudo nessa vida é o seguinte, nós sempre falamos essa frase aqui, nós sempre falamos ela. Para muitas coisas na vida você fala assim, sabe aquela frase que a gente repete aqui sem cessar? Se fosse fácil, estava todo mundo arrebentando na vida, estava todo mundo sendo extremamente bem sucedido.
porque não é fácil. Requer foco, determinação, concentração, requer uma mudança de hábitos. Por exemplo, o que acontece com muita gente? Muitos cristãos estão se adoentando porque se enchem do lixo midiático. Isso aqui é um exemplo, posso falar uma coisa muito séria para você? Outro dia eu compartilhei isso com vocês. Minha mãe estava com problema de pressão, subindo a pressão. Eu falei, o que você está assistindo? Ai, meu filho, não gosto de ver essas notícias que eu tenho visto. Então, para que você está vendo? Ai, a hora que eu vejo, eu estou vendo. Mas não devia estar vendo, você já sabe que mexe com a tua pressão. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Começa a assistir, se intoxicado, aquela desgraceira toda, parece que o mundo acabou. É verdade ou não é? Tem coisas que você começa a assistir e você fala assim, acabou. Eu preciso fugir urgente. Não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. É o fim. Então, é aquilo que está sendo colocado para dentro. O que nós falamos ontem? Vamos lá. O que o mundo chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de fruto do Espírito. O que o mundo chama de inteligência espiritual, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Para uma pessoa vencer na vida, diga comigo, ela precisa de fé, sabedoria e inteligência. Mas grave que eu estou falando, fé não é fé na fé não vai funcionar. Fé no seu taco não vai funcionar, que vai chegar um momento que você vai até onde o teu braço pode te levar. A hora que o teu braço cansar, você não vai passar dali, você vai começar a retroceder. Sabedoria é importante, nós precisamos das duas, a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, porque nós precisamos ter sabedoria para fazer as escolhas certas na vida. E a inteligência espiritualmente, inteligência é fazer o que Deus aprova. Inteligência espiritual. Hoje existe inteligência emocional, estamos um nível à frente, porque a Bíblia fala da inteligência espiritual. Porque tem coisas que você não vai alcançar a solução, não vai resolver através simplesmente dos recursos humanos. Não é simplesmente através dos recursos humanos. Tem situações que, diga comigo, o que é espiritual, eu só consigo resolver de forma espiritual. Então o que é espiritual, eu preciso agir de forma espiritual. Tem coisas que eu preciso de jejum, tem coisas que eu preciso de uma corrente de oração, tem coisas que eu preciso de orações fortes, tem coisas que eu preciso de unção. Não vai resolver. Porque o que é espiritual se resolve de forma espiritual. E aí, fruto do Espírito que nós falamos ontem. O que é fruto do Espírito? Começa com amor e termina com autocontrole, mas ali no meio está paz, alegria, está fé, fidelidade, perseverança, mansidão e domínio próprio. Como é que uma pessoa pode ser bem-sucedida na vida se ela não tem amor? Nós precisamos de amor. Nós precisamos amar pessoas como a nós. Como é que uma pessoa pode ser bem-sucedida se ela não se relaciona bem com ninguém? Tem como? Sim ou não? Sim ou não? Não tem a mínima possibilidade. Como é que uma pessoa pode ser bem-sucedida em alguma área da vida se é uma pessoa amargurada, rancorada? Ela é aquela pessoa que ao invés de levar alegria para o ambiente, ela tira a alegria do ambiente. Como uma pessoa pode ser bem-sucedida se ela não tem paz? Quem não tem paz não leva paz. Quem não tem paz, tira a paz. Já viu uma pessoa quando ela chega no ambiente, todo mundo fala, xiii, acabou a paz. Ele desestabiliza o ambiente. Já viu ou não? Sim ou não? Sim ou não? E esse sim ou não está... Às vezes a gente fala assim, sim. Mas está entendendo, não está? Como é que uma pessoa sem paz, sem alegria, a Bíblia fala de
Fé e fidelidade é da mesma raiz. Uma pessoa que tem fé tem fidelidade, uma pessoa que não tem fidelidade não tem fé. Não misture as coisas. Eu tenho fé no meu coração. Você não tem fidelidade, você não sabe o que é fé. Porque elas vêm da mesma raiz. Quem tem fé é fiel, quem não é fiel não tem fé. Nós precisamos de fé, nós precisamos de fidelidade. É possível uma pessoa que não tem fidelidade não tem a Deus, não tem as pessoas, não tem nos seus relacionamentos, é possível essa pessoa ser bem-sucedida na vida? Sim ou não? Você lida com o infiel? Você lida? Hoje eu estava tentando lembrar de uma expressão popular e custou entrar na minha cabeça o que era, mas eu comecei a falar e depois eu não conseguia concluir porque eu não lembrava, mas aí talvez vocês lembrem. Agora eu já lembrei. Cachorro que é picado por cobra, o que ele tem medo? Você pode jogar linguiça, de forma natural ele devora uma linguiça, não é? Só que você jogar a linguiça, ele foi picado pela cobra, ele vai correr da linguiça. É ou não é? Gato que foi escaldado tem medo de água fria, que ele já passou pela água quente, já foi queimado, então se joga água fria nele, foi boa a trilha aqui? Então, como uma pessoa pode ser bem-sucedida? Lembra que eu disse o seguinte: o fruto do Espírito não são os frutos, é o fruto. Se eu tenho uma pocã, eu tenho um fruto. Se eu tenho um gomo, eu não tenho fruto, eu tenho um gomo. Então eu tenho ou não tenho. Eu tenho isso, mas não tenho aquilo. Então você não tem. Porque ou eu tenho o fruto, ou eu tenho. Como é que é? Na Bíblia não fala, senão a Bíblia talvez diria assim. Então, você tem o gomo do fruto do Espírito. Não, ou você tem o fruto, porque só o gomo não vai resolver. Você não tem o fruto. Então nós precisamos ter o fruto. Mansidão, diga a palavra mansidão. O que é um manso? O manso ele é forte, determinado, mas a sua força é canalizada. Ele tem força canalizada. Mansidão e autocontrole, que é a inteligência emocional. Então, aí nós falamos, uma pessoa para ser bem-sucedida, diga comigo, ela precisa, diga comigo, fé, diga inteligência emocional, que é autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, precisa ser excelente no que faz, que é o exemplo de José. Diga comigo, todo ódio e toda raiva, evitem toda gritaria, insultos e maldades. Paulo já alertava acerca dos descontroles emocionais naquele tempo. Isso é obra da carne. Atualmente não é muito diferente na vida de muitos que inclusive estão dentro da igreja. E aí o que acontece? O Espírito Santo ele nos alerta e nos convida a mudar o estilo de vida, que não vai funcionar, não dá certo. Nós precisamos saber para que o autocontrole? Para ter domínio sobre as emoções. O que acontece com uma pessoa que não tem autocontrole? Ela não tem domínio sobre nada na vida dela. Ela quer governar coisas grandes, mas ela não tem domínio sobre si. Ela não lidera a si. É mais ou menos assim, uma coisa simples. Você consegue filtrar o que você assiste na televisão? Sabe um grande teste para nós? Um grande teste para nós é o seguinte: tem coisas que não servem para nós. Você sabe qual é um dos piores, o pior vício atualmente falando, qual é o pior vício? Também se é a doença do século é o vício
também que está devastando com a vida de pessoas, que é o pior, considerado hoje o pior de todos? Sabe qual é? Qual? Amém. Hã? Não entendi. Não entendi. Ah! Meu Deus, foi a droga nova. É mais ou menos. É que ela falou muito bonitinha, ela falou as telas. Eu falei, ué, mas qual que é essa agora que eu não conheço? Né? As telas. É por aí, mas o que uma pessoa acessa nas telas? Não é verdade? É a pornografia. Pior do que crack, que consome o cérebro, neurônios, que escraviza. A pornografia, que devasta com a vida da pessoa, destrói o casamento, abre uma porta para o mal entrar na família, porque quem acha que pornografia para em você, você abriu uma porta para entrar na sua casa e pegar seus filhos. Está equivocado. Então, espera aí, olha o treinamento aqui de autocontrole, domínio próprio. Nós pode passar alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou acessar ou vou passar? Nós somos testados aí. Apareceu, eu olho e paro ou passo? Ou paro e acesso? Ô bispo, isso não tem nada a ver com a minha. Você não tem autodomínio, você não tem autocontrole, você é dominado por isso. Se você não domina isso, você não vai dominar outras coisas na sua vida. Lembra da palavra de ontem? É domínio próprio, não domínio próximo. Não é domínio próximo, você quer ter o domínio do próximo, você não tem domínio próprio. Você quer ter o domínio alheio, você não tem domínio de você. É o que eu disse ontem. Espera aí, eu falo assim, eu não consigo crescer, mas aí se eu parar, quanto tempo perdido, acessando coisas que não me traz crescimento, que não me edifica, não conheço nada da Bíblia, não conheço nada do assunto da minha profissão, não aperfeiçoou, poderia estar lendo, estudando, me preparando, crescendo, mas eu não faço. Estou reclamando do quê? Desculpa, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros, honestos. Eu estou reclamando do quê? Não adianta eu reclamar. Lembra a palavra de ontem? Tudo que nós passamos são fases, está na hora de mudar de fase. Eu posso entrar numa fase e não sair dela, mas tudo são fases. Eu estou nessa fase, como é que eu faço para sair dessa fase e ir para a próxima fase? Eu preciso passar de fase, eu preciso subir. Quando você estudava, se tem alguém que estuda ainda, quando você não passa de ano, o que você tem que fazer? Você não vai repetir o ano? Sim ou não? E se você não passa de novo, o que vai acontecer? Você não vai repetir o ano? E se você não passa de novo, o que você vai fazer? E se você não passa de novo? Você vai desistir. Então, quem falou? Tudo bem, ok, vou levar para o lado positivo que você falou, tá bom? Ela falou, vou fazer supletivo. Ótimo, você vai fazer o supletivo, ok, mas você não vai comprar o diploma, você vai estudar de verdade, né? Não entendi. Não, peraí. Vou chegar perto para escutar. Me pareceu. Ó, tem um delegado aqui te assistindo. Ouvindo. Tá? Não, eu já tive 2 amigos que não conseguiu fazer o ensino médio. Eles fez o supletivo. Certo. Pagou para mim fazer a prova para eles. E você fez. E se formou depois. Ok. Então vou te dar uma dica. Nunca mais na vida faça isso. Parei já, é só para ajudar.
Ela fez a prova para alguém e recebeu para isso. Nunca mais. Peça perdão. Você sabe por quê? Não. Então presta atenção. Romanos 1 diz que não paga só quem fez, quem consente com o erro do outro. Então, quando aquela pessoa já tinha dentro dela de burlar o sistema, ele já está cometendo um erro. Eu estou burlando um sistema, eu não estou fazendo exatamente dentro do que é o correto, é o honesto, é o verdadeiro, e nós somos julgados por isso. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender, a coisa mais séria para Deus, você pode cometer uns erros, Deus vai te julgar pelas intenções e as motivações do seu coração. Quando você sabe que você está fazendo algo errado, e mesmo assim você faz, vai vir rápido o julgamento sobre você. O tratamento vai vir rápido. Eu posso cometer um erro, mas a minha intenção e a minha motivação, eu cometi o erro, não tinha intenção e eu não tinha aquela motivação de fazer errado. Vai passar? Não vai passar. Mas não vai vir com o peso que viria eu sabendo. Coloca uma coisa dentro de você. Ao culpado Deus não tem por inocente. Diga, ao culpado Deus não tem por inocente. Deixa isso gritar dentro de você, porque você pode, se você é culpado, Deus não vai ter você por inocente. Nós seremos responsáveis pelos erros que nós cometemos. Então, eu vou ajudar um amigo. Não me peça isso. Se é errado, não me peça, porque eu não estou te ajudando, eu estou te prejudicando. Esse amigo pode até ter passado e se formado, mas algum custo vai ter para ele. Algum custo vai ter para ele. Não vai ter fluidez para ele. Porque tudo que começa errado, vai dar errado. Mais dia, menos dia. Vai por mim que eu estou atendendo gente de 25 anos, 30 anos de fé. Hoje de manhã eu estava falando uma coisa para algumas pessoas. Esses dias, mais precisamente, eu fiz uma viagem a semana passada. E eu entrei numa loja, tinha alguém junto comigo, começou a conversar com a pessoa, com a atendente, e na conversa com a atendente, a pessoa se identificou como uma cristã. Ela falou, não sei como posso dizer, mas eu estou parada, eu sou desviada. Aí, a pessoa que estava junto comigo falou assim, então deu certo, porque tem um pastor aqui, que era eu. Aí ela já apontou e falou assim, aquele lá é desviado, aquele lá é desviado, aquele lá é desviado. Está tudo desviado aqui. Eu falei, então, olhem para mim todo mundo. Olhou todo mundo para mim, ficou com os olhos. Eu falei, presta atenção que eu vou falar uma vez só. Escute bem e trate com muita seriedade o que eu vou falar para vocês, e vocês nunca mais se esqueçam disso. Sabe o que eu tenho para dizer para cada um de vocês? Deus não muda de ideia. Seja 5, 10, 20, 30 anos, vocês vão ter que voltar. E passou tanto tempo, porque o que Deus está pedindo para você é o que Ele vai te pedir daqui 20 anos, daqui 30 anos. Então, quanto mais rápido vocês ouvirem a voz, mais vocês vão poupar tempo e dor para a vida de vocês. Porque, às vezes, a pessoa ignora. Muitos aqui sabem o que eu estou falando. Se tivesse ouvido a Deus, o chamado de Deus, do tempo que Deus chamou, teria se poupado de tanta dor, tanto sofrimento, tanta aflição, tanto atraso na vida, poderia estar lá na frente. Então, vamos frisar isso? Diga comigo, Deus não muda de ideia. Aí eu disse assim, se Deus não muda de ideia, quem tem que mudar? Prestou atenção ou não? Se Deus não muda de ideia, quem tem que mudar? Nós. Por quê?
daqui 15, 20 anos, você vai ouvir a mesma coisa. Quando Jonas foi fugir da presença de Deus, e ele entrou num barco para fugir da presença de Deus, ele encontrou uma tempestade. Quando ele encontrou aquela tempestade, que viu que ia naufragar, saíram buscando quem era o responsável por aquilo. Ele sabia que era ele. Ele falou: sou eu, estou fugindo do Deus Altíssimo. Ele falou: me joga para fora que vai cessar a tempestade. Os marinheiros jogaram ele para fora. Aí vou só acelerar o processo. Jogou, pela misericórdia, Deus mandou um peixe grande que fosse lá e engolisse ele. Passou três dias no vento do inferno, achou que ia morrer. Aí o Senhor fez com que o peixe fosse lá e vomitasse ele na praia. Quando vomitou ele, sabe o que ele ouviu? Sabe? A mesma coisa que ele ouviu quando ele foi fugir. Volta e vai para Nínive fazer o que eu te mandei. Então ele não precisava ter ido para o vento do inferno. Porque depois de passar por tudo isso, ele escutou a mesma coisa. Está entendendo ou não? Vai fazer o que eu te mandei. Quando Abraão escutou a voz do Senhor a segunda vez, é porque ele tinha ouvido a primeira. Às vezes a gente está falando assim com Deus: Senhor, fala comigo, preciso ouvir a tua voz. Ele vai falar assim: você já fez o que eu te mandei a primeira vez? Já? Não. Então a palavra para você é a mesma. É como se você viesse conversar comigo e você estivesse vindo para falar a segunda vez comigo. A pergunta que eu vou te fazer, que eu te orientei a primeira vez, você fez? Não, Senhor. Então o conselho é o mesmo. Faz o primeiro para a gente ir para o segundo. Senão não vai resolver. Quem está entendendo? Diga: Deus não muda de ideia. Diga: eu preciso mudar. Então toma decisões rápidas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo: e todas essas coisas lhe serão dadas ou acrescentadas. Muitos cristãos não creem nessa palavra. Você sabe que isso aqui é tão forte? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando a gente lê sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, quando você volta à leitura, aqui está no 33, quando você volta a partir do 19, o que você vai ver? Olha: não anda ansioso pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de vestir, quanto que é a vez de beber, papapá. Não é a vida mais do que a vestimenta, não é o corpo mais do que o alimento. Se Deus cuida, diga comigo, se Deus cuida das aves dos céus, não cuidará de vós, muito mais de vós, homens de pequena fé? Então agora eu vou te dar estatísticas. Você sabe que 10% de toda a produção de alimento mundial é os pássaros que consomem? São os animais que consomem? 10%. Umas direto na fonte. Já viu o transporte? Qual é a perda no transporte? Que vai caindo no caminho. 10% de estatisticamente, 10% de toda a alimentação produzida, os animais consomem. O Senhor cuida deles. Eles não plantam, eles não colhem, eles não trabalham, mas eles louvam a Deus, eles servem a Deus, a Bíblia diz. E eles são cuidados por Deus. São supridos por Deus. Agora, e quando Deus fala sobre isso, Ele diz: e Deus não cuidará muito mais de vocês? Vocês não são muito mais importantes do que as aves? Somos ou não somos? Somos muito mais importantes e Deus cuida. Aonde nós falhamos? Porque a natureza louva a Deus, o homem não louva. Toda a natureza louva a Deus. Quem não louva? O homem. Depende de lucidez, depende da vontade. Ele é racional.
Por isso que nós precisamos aprender por realmente sabedoria. A Bíblia fala que Agar era uma escrava, e ela não via perspectiva na vida dela. Agar foi a serva de Sara, naquela situação que não aconteceu dentro do prazo esperado por Abraão e Sara, né? Sara não podia gerar filhos, aí veio aquela ideia na cabeça dela: eu vou gerar filho através da minha serva, e Agar era a serva dela. Chega para Abraão, diz: deite-se com a minha serva, vamos gerar um filho através dela e tal, e gerou, e depois esse filho, que é o filho da precipitação, só veio na confusão, só deu problema, desde o seu nascimento só deu problema, depois uma confusão. A Sara diz: manda ela embora, manda ela e o menino embora daqui, aquela coisa toda, e aí Agar sai sem rumo, fugindo da sua senhora, e de repente Deus manda um anjo, e o anjo vai até Agar, aquela escrava, e diz a ela exatamente que Deus estava vendo a ela, que Deus faria dela uma grande nação. Ela é a mãe dos árabes, todo o povo árabe é descendente de Agar. E quando o anjo falou com ela e fez essa promessa a ela, ela disse isso aqui, ó. Diga comigo: Deus me vê. Ela saiu alegre, feliz, toda eufórica, porque ela diz: tu és o Deus que me vê. Do meio Deus levantou uma nação de uma escrava fugitiva e insignificante. Presta atenção no que eu estou falando para você. Deus levantou uma nação, Deus fez uma promessa a ela, era só uma escrava, e Deus levantou uma nação através dela. Deus é o Deus que vê. Diga: Deus é o Deus que me vê. Por isso que a vida, volta para o sermão de ontem, a vida é feita de fases. São as nossas respostas que vão nos levar para a próxima fase. Que resposta, bispo? Resposta de fé. Resposta de fé. Nós não precisamos de Deus para segunda-feira, nós precisamos de Deus para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para domingo, nós precisamos de Deus para tudo. Nós somos os adventistas dos 7 dias, guardamos os 7, não guardamos um dia, guardamos todos os 7 dias. Todos os dias são dias santos, todos os dias são dias de adorar a Deus, todos os dias são dias de servir ao Senhor, todos os dias são dias de aprender, receber direção, mentoria, visão, revelações, porque Deus fala todos os dias, Deus não erra. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, diga comigo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, pelo teu nome, tu és meu. Olha que coisa linda, o Senhor dizendo assim, ó: você tem um grande valor, eu paguei um preço alto por você, eu paguei preço de sangue, por isso que você não tem que viver aflito, ansioso, preocupado. Sabe o que gera ansiedade? Quando nós estamos distante do Senhor, quando nós estamos vazios. Então nós vivemos preocupados: como é que vai ser, o que eu vou fazer? Não, espera aí, quando eu estou em Deus, que eu me aproximo de Deus, que eu estou me alimentando das coisas de Deus, o Espírito Santo sai, ó, por isso que está lá, ó: não vos preocupeis, inquietais por coisa alguma, antes fazei conhecidas ao Senhor. Isso é um mandamento, é uma ordem. Está dizendo, ó, não vos esteja ansioso por coisa alguma, não esteja, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro diz, lê aqui comigo agora, ó, diga comigo: não andem ansiosos por coisa alguma, diga mais: em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem o quê?
7. Olha o que acontece quando você faz isso. Diga comigo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento, que foge à compreensão, que o mundo está virando de ponta cabeça, você está em paz, porque você sabe aonde você está, na mão de quem você está. Você sabe que Deus tem um controle, não é uma sugestão, é uma ordem. Não anda ansiosos. Deus não está fazendo uma sugestão para nós, Ele está dando uma ordem: não andem ansiosos. Como é que eu resolvo isso, bicho? Eu não tenho controle. Oração, súplica e ação de graças. Pense no que é bom, no que é honesto, no que é verdadeiro, se é algum louvor, se é alguma virtude, se é de alguma fama, nisso pensai. É o que vocês aprenderam, Paulo está falando, é o que vocês aprenderam. Então a ansiedade já tinha nessa época, querido. Não precisava tomar Rivotril, não. Essa era a receita. Tomar Rivotril para depois ficar assim? Daqui a pouco está assim. Portanto, eu digo: não se preocupem com a própria vida, quanto ao que hão de comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? É? A vida é mais importante que a comida? Sim ou não? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem, diga comigo, não tem vocês muito mais valor do que elas? E você acha que você vê alguma ave voando por aí ansiosa? Nem tomando Rivotril, você não vai ver. Deixo a paz a vocês. Diga comigo: a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não, não é como o mundo. Porque o mundo, para você ter paz, você depende de alguma coisa. Parece que, você quer ver, tem algumas pessoas que, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: nós precisamos, e o Senhor sabe que nós precisamos de tudo, né? Tudo que nós precisamos, o próprio texto diz. Só que dinheiro é papel, casa é pedra e tijolo, e carro é lata. Nenhuma dessas coisas vai entrar no reino, nem papel, nem tijolo, nem lata, nenhuma delas. Nós precisamos de tudo isso, é direito. Deus nos promete uma vida abençoada, uma vida segura? Sim. Só que quando o seu coração está só nisso e a sua segurança está nisso, então o mundo precisa de tudo isso para ter paz. E a paz que o Senhor nos dá independe disso. É algo interno, é algo que vem do Espírito. Porque você sabe muito bem que tem pessoas que a falta de dinheiro rouba a paz, pessoas que têm muito dinheiro e continuam sem paz. Tem pessoas que ela não tinha casa própria, ela estava sem paz, ela já tem 1, 2, 3 e já está e continua sem paz. Tem pessoas que ela estava sem paz porque ela queria o carro do sonho, ela já passou por aquele outro e continua sem paz. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Mas ó que lindo, eu deixo a minha paz. A Bíblia é repleta de histórias lindas. Ruth, que é a moabita, ela tinha uma maldição em sua linhagem genealógica, porque os moabitas é uma descendência maldita. Mas quando ela creu em Deus, ela se transformou numa mulher extraordinária.
ela vinha de uma linhagem maldita, mas quando ela creu em Deus, o Deus de Israel passou a ser o Deus dela. Tanto Ruth como Raabe, que foi uma prostituta, e a Bíblia faz questão de dizer, e essas mulheres creram em Deus, Jesus é da genealogia dessas mulheres. Olha que história linda, que história transformadora, inspiradora. Condenadas a um futuro trágico, e hoje faz parte da genealogia de Jesus. Diga a palavra comigo: Deus me vê. Se Deus está conosco, não há razão para se afligir, desesperar, não há razão para se desequilibrar, para se angustiar. É igual um pai. Espera aí, como é que você acha que eu me sentiria? Vem cá, filho. Como é que você acha que eu me sentiria? Eu sou o pai, Deus é pai, nós sabemos da grandeza do poder, tudo que há nos céus e na terra, mensurável e imensurável. Então eu viro para o meu filho e falo: querido, não tem que se preocupar com nada, papai é com você. Papai é com você. O que você precisar, conte com papai. Aí o Vitor não acredita nisso, não confia nisso, continua ansioso, preocupado, desesperado, sofrendo. Está sofrendo desnecessário. Espera aí, filho, você não confia na palavra do papai? Então você vai ter que aprender a confiar. Você entendeu? Vai ter que aprender a confiar então. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode negar a sua palavra. Está entendendo? Agora, se ele diz que não confia na minha palavra, como é que eu vou me sentir? O que eu fiz para você não acreditar na minha palavra? Quando eu errei, quando eu falhei? Quando? Por que você não acredita? Não é verdade? Quando eu errei com você? Quando eu falhei com você? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vamos lá, enche o pulmão aí, diga assim: e tudo quanto pedirdes, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Diga: e se pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu farei. Por isso que você precisa parar de acreditar nas mentiras do diabo, remoer coisas do passado e sentir medo do futuro. Precisa parar com isso. O que eu preciso fazer? As minhas orações, tudo que você pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Por isso nós usamos o nome de Jesus. Quanto eu acredito? Eu preciso fazer orações poderosas. Senhor, eu sei o que está escrito. Hoje eu falei, né? Eu achei muito bonito, porque eu terminei o culto ontem. Teve uma pessoa que me abordou aqui e falou assim: essa palavra que o senhor trouxe hoje me lembrou aquela live que o senhor fez. Aquela live que o senhor fez há um tempo atrás. E eu peguei toda aquela live e fiz todas as anotações e as minhas declarações. Está lá no meu painel de oração, está lá no meu painel de declarações. E eu falei: depois manda para mim, deixa eu ver, porque eu não dei na live, eu falei e quem estava anotando, anotou. E aí ele me mandou. Muitos de vocês participaram dessa live, eu não lembro quando ela foi, mas eu disse assim, trouxe algumas referências sobre José, que diz assim: assim José estocou muito trigo como a areia do mar, tal era a quantidade, diga comigo, tal era a quantidade, que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida, e toda a terra vinha gente ao Egito para comprar o trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte.
Aí ele colocou aqui a declaração dele, declaração, está escrito assim, declaração: Deus vai derramar bênçãos exageradas sobre a minha vida, bênçãos que vão além de toda medida. O meu problema não será de escassez, mas sim de administração, logística, estratégia para atender tanta gente, para dar conta de tanta demanda, clientes que virão até mim de todo o mundo. Deus me dê capacidade, sabedoria, inteligência e discernimento para administrar todas as minhas bênçãos, pois vão além de todas as medidas. Aqui, ó. Aí a outra referência eu disse: quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam como ele disser. Declaração dele: dirijam-se está o nome dele aqui, faça o que ele disser. José era governador do Egito, ele era que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Declaração, visão grande: vou expandir, vou crescer para todos os lados, para todo o Brasil, para todo o mundo. Aí o versículo: José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. E eu tinha feito essa declaração: eu serei tão abençoado, vou crescer tanto, vou evoluir tanto, que os meus irmãos, as pessoas que me conheceram, não irão me conhecer. Sabe o que me encanta nisso aqui? Que a pessoa não está ouvindo e colocando em prática, tratando com seriedade. Não é só uma live, o bicho trouxe uma palavra, legal a palavra que o bicho trouxe lá, forte, né, bacana, mas e daí? O que eu fiz com isso? O que eu estou fazendo com isso? Olha que declaração poderosa. Diga comigo: eu serei tão abençoado, vou crescer tanto, vou evoluir tanto, que os meus irmãos, as pessoas que me conheceram, não irão me conhecer. O crescimento de José foi tamanho que os irmãos dele não reconheciam. Ele mudou a sua imagem, ele mudou a maneira de falar, ele mudou a sua cultura, ele expandiu, a mente expandiu, ele cresceu. Isso não é poderoso? Sim ou não? As pessoas têm que olhar para nós e ver o crescimento. As pessoas têm que olhar para você e dizer: poxa vida, como você mudou? Você não é o mesmo. Isso é progresso. Isso é progresso. Agora, a gente não vai crescer porque a gente quer simplesmente estar dizendo assim: eu quero crescer. Não vai. Você vai crescer quando você disser assim: eu estou determinado a crescer, eu vou colocar foco. É como eu disse ontem: pega 40 dias aí, quer se desintoxicar de algumas coisas, está só tomando seu tempo, pega 40 dias, se sacrifica, começa, abstenha-se do vício aqui, da droga da menina aqui, da coisa, das telas, e vai, para aquilo que te acrescenta, para aquilo que te edifica, para a leitura, meditação. Separa um tempo para ler a Bíblia, separa um tempo para meditar nas palavras, separa um tempo para aquilo que é a tua profissão, aquilo que é a tua atividade. Eu quero crescer, eu quero adquirir conteúdo, eu quero evoluir, eu quero ser excelente no que eu faço, eu quero dar condições a Deus de me abençoar, eu preciso fazer isso. Por quê? José, quando foi vendido como escravo, ele foi o melhor escravo, cresceu até onde não ter mais lugar. Mas você acha que ele queria estar naquela posição de escravo? Você acha, sim ou não? Mas ele cresceu, se tornou o melhor escravo, cresceu, prosperou, se tornando o melhor escravo. Quando ele foi injustiçado e foi para a prisão, ele se tornou o melhor, passou a administrar a prisão. Ele cresceu na prisão, ele administrou a prisão. Era fases, processos, diga a palavra processos. Porque ele ia administrar a nação. Ele poderia dizer: eu estou aqui, não queria estar aqui. Não, ele falou: eu estou aqui, não queria estar aqui, mas vou ser o melhor aqui. Eu não queria estar aqui, mas eu vou ser o melhor aqui. Daqui eu vou para a próxima fase. Está entendendo ou não? É assim que as portas se abrem.
É essa a mentalidade. Desculpa o que eu vou falar para você, tá? Ontem eu falei uma coisa aqui na reunião, eu tive muita dificuldade de ser crente, porque eu achava o povo crente um povo feio, um povo ultrapassado, um povo mimimi, um povo que não evoluiu, mania de perseguição, feio porque se vestia mal, sabe olhar para o vestimento dos outros, cabelo pode vir aqui na curva da coisa, e a língua também, aqui, um na curva e o outro no joelho, pelo tamanho da língua, julgando a vida das pessoas, apontando o dedo, esse vai para o céu, esse não vai para o céu, esse é santo, esse vai para o inferno, esse define para onde você vai. Não é verdade ou não? Aquele ali vai para o inferno, aquele ali não tem Deus não, aquele ali vai. Então quando morrer tem um caixão para os dois, um para a língua e um para o corpo. Mania de perseguição, então me perseguindo, mas você acha que você crescer, ninguém vai te perseguir? Sim ou não? Se você prosperar muito, o leão vai te perseguir. 2, o governo e o diabo. Tem 2. Aí talvez você vai falar assim, então eu não quero crescer. Então, isso é uma opção, é uma escolha. Que tem gente que desiste por causa disso. É muito trabalhoso. Não, eu não quero pagar imposto. Não, meu filho, se você crescer, você vai pagar. Paga com prazer. Paga com prazer. Entendeu? É igual a história, isso é questão de mentalidade. Não quero dar o dízimo, não quero ser dizimista, não quero ser ofertante. Mas fica com 100% de nada, fica à vontade. Tem gente com 60, 70, 80, 90% de uma abundância gigantesca. Tem gente que guarda, ele diz assim, eu não faço, mas você tem 100% de nada, só dívida. Vida amarrada, travada. Outros estão crescendo, prosperando. Aqui faz parte da declaração, diz assim, vamos lá. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvesse a prata para cada um deles, colocando nas bagagens, e lhe desse mantimentos para a viagem. Assim foi feito. Declaração: eu serei generoso como José, terei em abundância como José para dar e vender. Ao esvaziar as bagagens, dentro da bagagem de cada um deles estava a bolsa cheia de prata, porque José mandou colocar o dinheiro, devolver o dinheiro deles, colocar na bagagem deles. Quando eles forem esvaziar a bagagem, estava lá. Então, declaração: esvazia a bagagem do passado, dos traumas, dos bloqueios, você vai encontrar tesouros. Não é verdade? Às vezes a gente está trazendo uma bagagem gigantesca aqui, mas que bagagem é essa? Só coisa do passado, só trauma, só bloqueio, só vivendo o passado. Quando você resolve esvaziar a bagagem, você vai encontrar tesouro. Então lhe serviram da comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que os outros. Eles festejaram e beberam à vontade. Declaração: sobre a minha vida virá uma porção 5 vezes maior de bênçãos do que meus irmãos. Eu vou terminar esse ano comemorando. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Pelas suas palavras, a Bíblia não diz assim, por suas palavras você será justificado, por suas palavras você será condenado. Não fala? Sim ou não? O que sai da sua boca. Aí, só para concluir, José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem de Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Declaração: diga comigo, Deus vai derramar bênçãos exageradas sobre a minha vida, bênçãos que vão além de toda medida. Diga: enquanto muitos estiverem vendendo, diga: eu vou estar comprando. Isso é prosperidade. Tem gente vendendo, tem outros comprando. Não é verdade? Agora, o que está dentro de você? Ao invés de perder tempo
com excesso de passado ou excesso de futuro, permitindo que a ansiedade te consuma, remoendo o passado, ou com excesso de futuro, querido, vai se encher da palavra, vai fazer declarações, vai fazer projetos, vai orar em cima disso, vai buscar de Deus, me dê sonhos, me dê visão, me dê sabedoria, me dê discernimento, Senhor, amplia a minha visão, me ajuda a passar dessa fase, me ajuda a crescer, é isso, a Bíblia fala, são tantas as referências bíblicas, a Bíblia fala aqui em Marcos 5:22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente, a minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Quando esse homem foi até Jesus, esse homem era um pastor, esse homem era um sacerdote, vivia uma religião, mas não cria em Deus, não cria em Jesus, não vivia uma fé que trazia, uma fé de resultado, não trazia resultado para a vida dele. Quando ele foi buscar ajuda em Jesus, porque a filha estava enferma, enquanto Jesus estava indo, aparece a mulher do fluxo de sangue, aquela situação toda que a gente sabe, 12 anos sofrendo com fluxo, se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. Vai lá aquela mulher, toca com tamanha fé, que no meio de uma multidão, tanta gente encostando em Jesus, ela arranca a virtude de Jesus. Isso é uma coisa que tem que mexer com a gente. Tinha muita gente esbarrando em Jesus, mas por que as pessoas tocavam em Jesus, barravam em Jesus, não acontecia nada? E essa mulher toca com aquela convicção, se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curada. Ela toca, Jesus parou. Mas estava cheio de gente tocando. Por que Jesus parou? Ele falou, opa, quem me tocou? Olha que coisa poderosa, quem me tocou? Mas Senhor, Pedro falou assim, todo mundo toca no Senhor, o Senhor pergunta quem tocou ainda? Está toda a multidão tocando no Senhor. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu o poder. E aí vem, se revelou, mostrou, porque aquela mulher tocou com uma fé tamanha que ela foi curada. E aí, alguém chega e diz assim, não incomoda mais o mestre que a sua filha morreu. Aí o texto diz o seguinte, não fazendo caso do que eles disseram. O que é não fazer caso daquela notícia ruim? Não fazendo caso do que eles disseram. Diga assim comigo, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, o que ele disse? Mais uma vez, o que ele disse? O que Deus está dizendo para você? Mas a notícia é grave. Mas morreu, não tem mais o que fazer, passou da hora já, o que é? Entendeu? Diante de qualquer notícia que chegar, o que o Senhor nos ensina com isso aqui? Diante de qualquer notícia que chegar, por pior que pareça, não tenha medo, apenas creia. Esse é o segredo. Quando todos os recursos humanos se esgotam, a saída, o escape do Senhor, a provisão chega na hora certa. Sempre chega na hora certa. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro diga comigo, do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e disse Jesus, jovem,
eu digo: levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mão, à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Percebe o tamanho da restituição? Percebe o tamanho da restituição? Estava indo fazer o que com esse filho? O que estava indo fazer com o filho? Enterrar. Olha o tamanho da restituição. Não enterrou. Tem uma mensagem para nós aqui. Diga comigo: essa noite é noite de restaurações. Diga: Deus sempre chega na hora certa. Olha para quem está do seu lado, diga assim: não acabou. Deus vê você. Olha para quem está do seu lado, diga: não acabou. Deus vê você. Diga: Deus sempre chega na hora certa. Fique em pé, por gentileza. Na Almeida diz: não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graça. Faça uso da paz. Não esteja preocupado com nada. Isso é fé. A Bíblia fala de Lázaro, que estava morto há 4 dias. A família mandou avisar Jesus quando ele ainda estava enfermo. Jesus não foi na hora. Quando Jesus chegou lá, primeira coisa, antes quando falaram a Jesus, Jesus disse assim: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Diga: esse problema não é para o fim, não é para a morte, é para que Deus seja glorificado na minha vida. Não é o fim. Quando Jesus chegou lá, já havia 4 dias que ele havia morrido. Mas o Senhor tinha dito. Quando Jesus chegou, uma das irmãs disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece uma expressão de fé, mas uma fé enquanto havia possibilidade. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A outra chegou e disse a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se Deus pudesse fazer alguma coisa enquanto havia possibilidade, havia tempo. Não. Ele faz mesmo quando parece que passou da hora. Ele disse: se vocês crerem, vocês vão ver a glória do Senhor. Onde ele está? Foi lá. Chegou lá, tinha pedra. Ele falou: tira a pedra. Para nós é a mesma coisa. O que é tira a pedra? Tira a pedra. A pedra você pode tirar. O que significa essa pedra? São tantas coisas. Por exemplo, tira a pedra da ansiedade. A ansiedade está te atrapalhando. Tira a pedra da incredulidade, que isso está te prejudicando. Tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: diga comigo: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tem uma lição linda aqui, ele mandou oração, súplica e ação de graça, aqui ele já está agradecendo. Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Ele não tinha nem orado. Então, uma lição poderosa para nós. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que
está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. A outra coisa, né? Jesus também podia ter tirado a faixa. Não, o homem também pode tirar a faixa, desenrola ele e deixa ele ir. Porque o que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Ele vai fazer o que só Ele pode fazer. Feche os seus olhos, por gentileza. Quando nos enchemos de Deus, entendemos que tudo acontece para a glória do nome dEle. Tudo é para a sua glória. Coloca uma coisa dentro de você: benditas são as aflições que nos levam para um nível maior em Deus. Diga: benditas são as aflições que nos levam para um nível maior em Deus. Ao chegar à presença de Deus, você é capaz de dizer: Senhor, eu sei que sempre me ouve. Ele sempre nos ouve. Hoje o Senhor diz que vê você. Ele diz a você que te vê. Hoje, muitos de vocês vão receber a cura, a solução, a saída. Não tenha medo, então somente creia. Seus sonhos, seus projetos estão mortos, o Senhor vai ressuscitá-los. Ele vai restaurar a sua vida. Tudo que tem que fazer é crer, somente crer. E você viverá o milagre tão esperado, desejado para a glória do Senhor. Diga comigo: hoje é dia de respostas, restaurações e mudanças. Hoje é dia de respostas para você. Então, como Jesus, no ato de fé, primeira coisa que você vai fazer, você vai lançar essa ansiedade sobre o Senhor. Não, você é muito mais importante do que os pássaros. Você tem muito mais valor do que eles. E você vê que a glória de Deus é tão grande, que 10% de tudo que é produzido, eles consomem. Não é uma coisa linda de saber? Agora Ele não vai cuidar de você? Ele não vai prover para você? Se preocupe em buscá-lo. Se preocupe em se aproximar dEle. Se aproxime cada vez mais, se achegue a Deus. Não, chega de ansiedade, excesso de passado, excesso de futuro, chega. Coloca a sua confiança nele. A minha paz vos dou. Meu Deus, você tem essa paz, toma posse dela. A minha paz vos dou, não como o mundo. Toma posse dessa paz, a paz que excede todo o entendimento. Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle das circunstâncias. Não tem nada perdido. Não enterra não. Você sabe que Jesus nunca fez um culto fúnebre? Você sabe que todos os mortos Ele ressuscitou? O que está morto aí? Não. Está na hora de você crer. Está na hora de você primeiro dizer ao Senhor: me perdoa se eu não tenho confiado no Senhor como eu deveria estar confiando. E a partir de hoje eu tomo uma decisão. Eu estou lançando toda a minha ansiedade no Senhor. Eu vou lançar toda. Eu vou fazer o que a tua palavra me ensina. Eu não vou estar inquieto por coisa alguma, não vou estar preocupado por coisa alguma. Antes eu vou fazer conhecida ao Senhor as minhas
necessidades, através da oração, da súplica e com ação de graça. O Senhor diz que a paz que excede todo entendimento guardará o meu coração e a minha mente, e eu creio nisto. Lança a tua ansiedade nele, lança, e você vai fazer como Jesus agora. Você vai dizer: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque o Senhor sempre me ouve. Eu te agradeço pela minha cura, eu te agradeço pela minha prosperidade, eu te agradeço pela abundância na minha vida, eu te agradeço pelas dívidas pagas, eu te agradeço pelas portas abertas, eu te agradeço pelo meu crescimento. E não vai ser um crescimento natural, vai ser um crescimento como nós lemos aqui, além das medidas, além de todas as medidas. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela restauração da minha vida, eu te agradeço pela restituição, a restituição de tudo que eu perdi. Pai, eu te agradeço pelo meu milagre. Você crê nisso? Diga, agradeça a Deus. Diz: Senhor, eu te agradeço pelas portas abertas, eu te agradeço pelas vendas, pelos contratos poderosos que eu vou assinar. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelo faturamento, o faturamento de X que eu terei. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela minha casa, pelo meu carro, pela minha empresa crescendo. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por todo o bem. Eu agradeço ao Senhor pelo milagre na minha vida, pela mudança, pela transformação. Eu te agradeço, Senhor. Diga. Quando ele agradeceu, ele disse: Lázaro, sai para fora. Você pode dizer também, você pode dizer: essa escassez não vai permanecer na minha vida, essa amarração não vai permanecer na minha vida, essa medida não vai continuar, essa limitação não vai continuar, somente essa medida não vai continuar. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo uma medida maior, eu profetizo bênçãos que vão além de todas as medidas, eu profetizo um crescimento poderoso, eu profetizo em nome do Senhor Jesus coragem, ousadia, sabedoria, discernimento. Eu profetizo o fruto do Espírito sobre a minha vida. Eu profetizo paz, alegria. Eu profetizo mansidão, domínio próprio. Eu profetizo amor no meu coração. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus a superação, o crescimento. Eu profetizo em nome de Jesus. O que você profetiza? O que você profetiza? Fala com fé. Faça declarações poderosas. A minha empresa vai crescer, os meus negócios vão se expandir. Eu vou crescer, eu vou contrariar todas as previsões negativas. Eu vou contrariar todas as previsões. Eu vou contrariar em nome de Jesus. Eu vou expandir, eu vou avançar, eu vou crescer em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos, abençoa os negócios, meu Deus. Dê, Senhor, uma semana poderosa, uma semana incrível, um mês surpreendente, um mês, meu Pai, de crescimento explosivo. Oh, meu Deus, eu profetizo, meu Pai, bênçãos que vão além de todas as medidas, um crescimento acima do natural, um crescimento sobrenatural. Eu profetizo com ela, eu oro com ela. Fala o teu nome, fala o nome da tua empresa, fala e profetiza. Cresça, avance, prospere, cresça acima, além do natural, cresça em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo essa empresa tal, em nome de Jesus, na rua tal, no bairro tal, cresça de forma sobrenatural, cresça, avance, prospere de forma sobrenatural. Se você não tem, fala o teu nome. As minhas vendas irão ultrapassar todas as medidas. Eu vou muito além de onde eu estou. Eu vou muito além de onde eu estou. Eu profetizo um crescimento acima do natural, sobrenatural, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa. O Senhor diz que cada palavra que sair da nossa boca nós seremos justificados. Está saindo palavras poderosas da boca dela. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus, que cada palavra se cumpra. Portas abertas, negócios, negociações, concretizações, contratos novos, clientes. Manda, Senhor, uma multidão de novos clientes, dezenas, centenas deles. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, um faturamento que seja o maior do ano até então. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Confia coisas grandes, explosivas.
Abençoa, Senhor. Abençoa. Em nome de Jesus. Bênçãos que vão além de todas as medidas. Declare bênçãos exageradas. Eu profetizo bênçãos exageradas que vão além de toda medida na minha vida. Em nome de Jesus. O que é difícil para muitos será fácil para mim. Enquanto muitos estiver vendendo, eu vou estar comprando. Eu vou estar avançando. Eu vou estar crescendo. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, porque eu creio. Eu creio. Se Deus cuida das aves, não vai cuidar de você? Que tem muito mais valor do que elas? Não temas, tão somente creia. Qual que é o segredo? Não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, somente creia. Esse é o segredo. Bispo, passou da hora. Nada passa da hora para Jesus. Nada. Eu acredito em restituições. Tem restituições para nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Seja curado hoje dessa ansiedade. Seja curado hoje dessa ansiedade, dessa preocupação excessiva. Seja liberto dela. Receba a paz. Receba a paz que excede todo o entendimento no teu coração. Seja liberto. A Bíblia diz que com todas as suas preocupações você não pode acrescentar um palmo à sua estatura em nenhum dia. Nenhuma hora ao seu dia você pode acrescentar por preocupação. Então seja livre dessa ansiedade. E receba a paz que excede todo o entendimento no teu coração. Deus tem para você a paz que excede todo o entendimento. E bênçãos que vão além de todas as medidas. Seja livre. Eu declaro restaurações. Eu declaro restituições. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Acredite em restituições, que Deus vai restituir. Eu declaro restaurações. Deus vai restaurar. Eu declaro portas abertas. Eu declaro uma unção de fluidez sobre a tua vida. Você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar. Você vai, coloque dentro de você. Você vai, bispo, eu já tentei tanto, mas você tentou do teu jeito, da tua maneira. Você vai na bênção de Deus, não na força do teu braço. E você vai ver fluidez. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores, a Bíblia diz. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus. Acredite nisso. Hoje é dia de milagre para você. Hoje é dia de milagre, de restaurações, restituições. Acredite nisso. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Visita cada um, Senhor. Visita cada local de trabalho. Visita a empresa. Visita o local, a mesa, o escritório. Senhor, derrama a tua unção sobre o telefone dela. Derrama, Senhor. Abra portas grandes, gigantescas. Tira e coloca nas mãos dela, Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga isso. Vai chegar. Diga, eu vou crer, não vou duvidar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago. Nessa hora, hoje o meu milagre. Acredite nele e tome posse. Hoje é dia de milagres para você. Então somente creia. Então somente creia. Então somente creia.
Então somente creia. Aleluia. Acredite nisso. Levante as suas mãos. Eu declaro: hoje é dia de restaurações, restituições. É dia da cura, da sua cura, do seu milagre. Seja livre dessa ansiedade. Seja livre dessas preocupações. Receba paz no teu espírito. Receba paz no teu coração. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento que só Deus pode dar. Eu abençoo a tua vida, determino e profetizo fluidez sobre a tua vida. Portas abertas, restituições, restaurações. Eu declaro e profetizo sabedoria, inteligência. Eu declaro e profetizo. Saia daqui cheio de fé. Saia daqui cheio do fruto do Espírito, que é domínio das emoções. Não seja dominado por elas. Tenha o domínio sobre elas. E saia daqui para ser o melhor no que faz. Saia daqui para ser o melhor no que faz. Seja o melhor. Que Deus ilumine a tua mente, que te dê sabedoria, que te dê revelações, que te dê ideias poderosas. Que Ele te dê, que a sua mente seja um celeiro de ideias criativas, poderosíssimas. Que você veja o que boa parte das pessoas não consegue ver, que você enxergue, que a sua visão seja ampliada por Deus. E aonde você pisar com a planta dos seus pés, que você seja honrado, abençoado. Aonde você colocar as suas mãos, que prospere, que cresça. Que Deus consagre as suas mãos e faça das suas mãos mãos benditas, abençoadas, consagradas. Que tudo que toca cresce, prospera, evolui, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu profetizo sobre a tua vida. Seja abençoado nesta noite. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, Senhor. Diga: Deus me vê. Diga: Deus me vê. Ele te vê. Para Jesus, bem forte.